Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem. Não haverá outra Bíblia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá mais esta oportunidade. E nós estamos de volta apresentando Fé Perfeita, agradecendo a Deus por esta oportunidade e agradecendo a você pela audiência e também pedindo que você divulgue esta programação e nos faça uma visita. Nós lhe damos boas-vindas. Gostaria de perguntar a você que me assiste se você seria capaz de fazer a mim um relatório definitivo sobre sua fé. Como é que você crê? Em que é que você crê? Onde está fundamentada a sua fé? Nós temos uma escritura que gostaria de ler na abertura deste programa. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aqui Paulo, em poucas palavras, tem uma definição sobre uma coisa que é extremamente misteriosa, mas com uma facilidade muito clara de se explicar. Por exemplo, se eu perguntasse a você como é que você me explicaria sobre a diferença entre as 3 manifestações que a Bíblia relata de Deus. Deus são 3 pessoas em uma só, ou são um Deus que se manifesta em 3 maneiras diferentes? Quando eu era garoto, uma vez perguntei para minha mãe, vindo de uma escola bíblica, eu disse: mãe, como é que é a diferença entre Deus e Jesus? E a minha mãe, como boa religiosa que era, não soube explicar. Ela própria não sabia definir o quadro, como explicar isto. Se você pergunta a pastores, eu já ouvi isso dos maiores teólogos, a pastores, a pregadores, a crentes, a padres, a bispos, ao Papa. Como é que o senhor ou você definiria a doutrina da Trindade que você diz que você crê? Sabe qual é o argumento? É um mistério. E usam até um dos santos da Igreja Católica, Agostinho de Hippo, que diz que a Trindade é um mistério, que ele estava lá na beira do mar, tentando tirar a água do mar e colocar num buraquinho que ele havia cavado. E apareceu um homem e perguntou: o que você está fazendo? Ele disse: estou tirando a água do mar para colocar nesse buraco. Ele disse: assim é aqueles que querem entender o mistério da Trindade. E isto é um argumento que convence a pessoas de bom senso, intelectuais e pessoas cultas, e elas ficam com esta argumentação. Por quê? Porque, na verdade, entram num beco sem saída e pastores e crentes e padres não sabem definir no que creem. Mas a Bíblia não ensina, a Bíblia ensina, mas a teologia deturpa, a igreja deturpa, os mestres deturpam e as pessoas ficam sem entender. O apóstolo São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 2, ele disse assim, de uma maneira muito grande, a definição da sua fé. Ele disse que para que os seus corações sejam consolados, veja, é um consolo, e enriquecidos da plenitude do entendimento. Plenitude é totalidade.
para que compreendam o mistério de Deus. Mistério de Deus não é trindade, não são três pessoas em um só Deus. Mistério de Deus é Deus Cristo. Leia na sua Bíblia, Colossenses capítulo 2, verso 2. Qual é o mistério de Deus Cristo? É o mistério que eu acabei de ler na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 16, porque a Bíblia explica a Bíblia. É o mistério de um Deus que é espírito. Aí você me pergunta, como é um espírito? A Bíblia, novamente, responde. Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso, creio que é o verso 49. Jesus explica, disse, apalpai e vede, que sou eu, porque um espírito não tem carne e não tem ossos, como vedes que eu tenho. Ora, se Deus é espírito e ele não tem carne e não tem ossos, ele não poderia vir, morrer e derramar sangue para pagar a dívida da humanidade, porque o próprio Deus estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se ele é espírito, ele não tem carne, ele não tem ossos, ele não tem sangue. Sangue é gerado na medula óssea, então Deus é espírito. Se ele prometeu vir através do nascimento da semente da mulher, Gênesis 3,15, se ele prometeu isto, obviamente ele estava dizendo que chegaria o tempo em que ele se faria semelhante a nós. Como é que ele se faria semelhante a nós? Então ele envia um profeta por nome Isaías, capítulo 9, verso 6, e diz, uma virgem conceberá. Veja, ele está falando agora da materialização. Este Deus Espírito ia fazer uma virgem conceber. Prestem bem atenção que quem faz uma mulher conceber é o pai da criança. Se você, mulher, concebe do seu marido, o pai da criança é o marido. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 21. Quem é o Pai? É Deus. Mas quem é Deus? É o Espírito Santo. Foi ele que gerou no ventre de Maria um corpo. Pegou, é maravilhoso a Bíblia, não é? Pegou um óvulo, o Criador, pegou um gens, fecundou aquele óvulo, não precisou de esperma de José e nem do óvulo de Maria. O Criador colocou aquilo lá dentro. E aí então aquele óvulo se dividiu e foi se multiplicando. De 2 para 4, de 4 para 8, de 8 para 16, de 16 para 32, de 32 para 64, foi havendo uma multiplicação de células. E o que aconteceu? Quando se multiplicou aquelas células, formou-se um corpo. Aquele corpo recebe um nome que o anjo vem e diz para Maria, ele vai chamar Jesus. Ele é o salvador do seu povo. Ele vai salvar o povo dos seus pecados. Então este Deus Espírito que formou este corpo é Pai. Este corpo que foi formado é filho, porque ele foi gerado. Tu és meu filho, hoje te gerei. Então este Deus vem e habita. Vamos para a Bíblia? Colossenses capítulo 2, verso 9. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ali estava então Deus, agora em forma humana. E Deus se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. Ali estava Deus. Eu estou dando para você a definição. O Deus Espírito morando dentro de um corpo de carne. E este corpo de carne que é filho é a parte humana. E esta parte humana vai ser dirigido pelo Espírito de Deus que estava dentro dele. Então ele passa a caminhar dirigido por Deus. E ele próprio diz, eu não faço coisa nenhuma
a menos que veja meu Pai fazer. Isto quer dizer, se o Pai que está em mim não estava lá separado. Você não pode dividir Deus e separar Deus. É que faz as obras. Você já notou aquela palavra de Jesus maravilhosa, bonita, extraordinária, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6? Hein? Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Se o Pai fosse uma pessoa distinta, ele diria: ninguém vai. Mas o Pai estava nele, ele disse: ninguém vem. Então, Deus é Espírito, habitou num corpo de carne que é filho porque foi gerado, não é? Então, neste corpo de carne, ele realiza a sua obra e vai ao Calvário, morre, dá a vida, ou seja, morre o corpo. O espírito se ausenta, no terceiro dia aquele espírito volta e toma aquele corpo do entre os mortos e o levanta, porque não há morte em Deus. Deus é vida, não é morte. Então você tem, como o Pai ele gera, como o Filho ele é gerado, como o Espírito Santo ele consola, dirige, protege, abençoa, intercede pelo seu povo. Onde estão três pessoas? Não existe três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, amigo telespectador, é como se eu posso ser pastor, posso ser mecânico, posso ser pedreiro. Eu não sou três pessoas. Eu tenho três funções, três ofícios. Deus é Pai porque gerou, é Filho porque tomou a forma humana e é Espírito porque é aquilo que Ele é. Ele consola, Ele dirige a todos nós. Então eu posso definir a minha fé e você não pode definir a sua. Você vem me dizer que é um mistério? Quando a Bíblia diz que os nossos corações seriam consolados, enriquecidos da plenitude do entendimento para compreendermos o mistério de Deus que é Cristo. Cristo é a revelação do Deus invisível. Eu espero que Ele se apresente a você e espero que você deixe esta falsa interpretação que a Igreja Católica e os evangélicos, que são filhos da Igreja Católica, abraçaram, que é a doutrina da Trindade, uma coisa misteriosa que eles não conseguem explicar e não pode te explicar, porque se te explicar você nunca mais se curvará a uma coisa desta natureza, porque é falsa. Vamos orar? O meu tempo acabou. Pai Santo, eu oro e agradeço por esses minutos e peço por estas pessoas e oro pelo lar, pela família, para que tudo seja bem sucedido, principalmente a alma. Cura, liberta e abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.